bom dia, bom dia. Dando continuidade ao dia de hoje, essa semana de replanejamento tão diferente para nós educadores, né? Estamos acostumados aos nossos lanchinhos em conjunto. Hoje é um dia especial e nós falaremos de educação e gestão emocional no distanciamento social. Nós teremos aqui a Adriana Foz para falar um pouquinho com a gente, conversar um pouquinho sobre esse tema que está presente no nosso dia a dia. Para quem quiser interagir, eu vou passar para vocês aqui o link. Eles vão colocar, está aqui na tela, né, o link. Então, se vocês quiserem encaminhar dúvidas ou alguma sugestão, questionamentos, bit.ly/emocional2304. Então, a Adriana, ela é mestre em Ciências pelo Departamento de Psicologia e Psiquiatria Médica da Unifesp, educadora pela USP, psicopedagoga e neuropsicóloga pela Unifesp, pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Neurociência da Unifesp e do CNPq. Sua temática é neurociência e emoção. Ela desenvolve e coordena projetos em educação e saúde da mente, coordenadora e gestora do projeto Cuca Legal, da psiquiatria da Unifesp, de 2008 a 2017. Ela é membro da INS, autora de livros como A Cura do Cérebro e Frustração, como treinar suas competências emocionais para enfrentar os desafios da vida, pessoal e profissional. E também é sócia-diretora da empresa NeuroConnect. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada por sua presença. Imagina, eu que agradeço, Michele, poder estar com vocês. Agradeço também a oportunidade de poder trocar algumas das experiências, algumas reflexões que vemos fazendo, né, nesses novos tempos. E que novos, né? Ei, Michele? Tudo muito novo, tudo muito diferente. Tudo muito diferente, mas não é só porque é diferente que não vai ser bom. E eu agora quero compartilhar com vocês, né, e podermos pensar que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, de tantas mudanças, de tantas incertezas, e de inevitável estresse, que a gente não tem como nós fugirmos, isso é real, isso é humano. Nesse cenário que se parece mais como um mar de tempestade, mas depois da tempestade, dizem, né, vem a bonança. Será que vem? Espero que sim. Eu também. Espero que sim. E com certeza ela virá, porque esse é o movimento, né? Esse é o movimento, acho que, da vida. Esse é o movimento depois das grandes tormentas, sempre vem uma certa calmaria, mas, por enquanto, não é neste o nosso momento, né? Nós estamos num momento de uma grande oportunidade, mesmo que estamos em outro ritmo, temos uma nova oportunidade de aprendizado e de se experimentar um novo. Você me vê o próximo slide, por favor? E fazer diferente, né? Então, renascer para fazer o diferente, renascer que não é fazer a mesma coisa, né? Mas é simplesmente fazer o diferente. E qual é esse nosso contexto? Aonde que estamos? Próximo slide, por favor. Cadê o próximo slide? Isso. Esse nosso contexto atual, onde o consumo está bem mais compartilhado, onde estamos vivendo um momento de mais compartilhamento e de exercício de solidariedade. Estamos também vivendo um momento muito mais tecnológico, não é, Michele? Certamente. Aqui, hoje, é um exemplo disso, né? Exatamente. Olha só onde estamos hoje, de uma maneira tão rápida, que eu imagino o esforço que vocês tiveram, né, tanto aqui da equipe toda, da secretaria, para estar aqui
neste novo mar revolto, né? Cada um no seu barco, que eu acabei não falando, cada um tem a sua embarcação, né? Mas, e fazendo o melhor. Eu imagino o desafio de todos nós. E essa nossa realidade, onde tem uma perda grande de mobilidade nesse momento. Nós estamos nas nossas casas, hoje estamos aqui, mas... Com todos os cuidados, só agora que nós tiramos a máscara. Eu estava com uma verde que combinava com a minha roupa. É verdade, a minha era branquinha. E álcool gel sempre na mão e prestando muita atenção e lavando a mão sempre que possível. Isso é realmente, eu acho que não tem como a gente não falar e relembrar sempre desse aspecto. Então, esse mundo de nossa realidade, desse contexto, é um mundo que acelerou demais o uso da tecnologia. Eu não sei você, mas eu não fazia compras pela internet. E agora estou tendo que fazer. E vocês? Não é? Assisto agora muito mais os filmes pelos streaming. Sim. Porque a gente não pode mais ir ao cinema. Então, todas essas mudanças, ela também muda a maneira como a gente vai educar e como nós estamos já educando, porque a vida ela está acontecendo. A sensação que dá que a vida para, não para, não. Ela só está ficando muito diferente, por isso essa sensação. Então, essa mudança toda era para acontecer de uma maneira mais gradual, né? Mais, vamos dizer, dando um pouco mais de tempo para a gente, mas não foi assim. A vida, a gente não programa a vida. Mas, apesar de parecer que é uma bomba que cai no nosso colo e que a gente tem que dar conta, sem dúvida, justamente num momento como esse, gente, um momento de susto até, não é? E de tanta coisa diferente, historicamente, é onde acontecem os grandes saltos da humanidade. Eu fui pesquisar para poder criar essa apresentação aqui para vocês, e fui ver que entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, descobriram, por exemplo, o absorvente das mulheres. Imagina nós sem absorvente. Ai, então, ainda bem que teve. Ainda bem que teve, não é? Outra coisa, os drones também foram criados nesta época. Eu realmente não sabia. Você vê como a gente está aprendendo sempre o tempo todo? Os fertilizantes agrícolas e muitas outras coisas aconteceram neste cenário de caos, de guerra, né? Apesar a gente até tem gente que outro dia falou assim: nossa, Adriana, estou parecendo que eu estou vivendo uma guerra. De certa forma, né? A gente tem que recrutar outras das nossas habilidades. A gente tem que fazer coisas que a gente não estava acostumada. A gente tem que enfrentar, de repente, a família mais perto que não estava antes. De repente, a gente tem um atrito aqui, um atrito ali, mas que oportunidade maravilhosa de conexão. Você sabe, Adriana, você comentou agora, né, que alguns grandes eventos foram criados no momento da necessidade, né, em momentos críticos. Esse, por exemplo, que nós estamos vivendo, nos deu a oportunidade da criação daqui do Centro de Mídias. Nós sabíamos da importância, já estava tudo programado, porém, não na velocidade em que ele foi concretizado, né? Então, e é uma coisa também, o Centro de Mídias, que fica para depois. Não é uma coisa que nós vamos usar só agora, só nesse momento, mas é um ganho para a educação muito relevante que foi criado nesse momento de crise, né? Você vê, então já temos aí pelo menos um exemplo bem... Frutos. Exatamente, bem real. Agora eu vou pedir para mudar o slide, por favor. Esse slide do Fique em Casa, né, esse hashtag aqui bastante comum, que a gente vê em todos os lugares, me faz pensar e trazer para vocês a informação de que, olha só que interessante, né? Vocês veem que é uma imagem de uma escola vazia, mas, olha, segundo a Unesco, e eu vou ler porque eu não memorizo muito bem os números, olha que interessante, a Unesco, segundo 1,6 bilhão de estudantes, ou seja, 90% dos estudantes da face da Terra, gente, estão fora da escola. Então, é uma situação que vivemos entre todos os seres humanos do planeta. Só no estado de São Paulo corresponde a 36% do total de alunos do Brasil. São cerca de 3,5 milhões de alunos que frequentam o ensino regular. A Michele, quando confirmou esse dado para mim hoje, eu fiquei realmente estupefata. Eu falei, meu Deus,
Isso que a gente está falando de metáfora de mar, né? Mar Sim. revolto. Que mar de gente. E são 5.100 escolas, não é isso? Isso, 5.100. E mais de 200 mil professores, é isso? Mais. Uau, que coisa mais incrível, né, gente? Saber que todo mundo agora, ou que a maioria desses, estão agora conectados. Quando que a gente ia viver isso? Não tinha essa oportunidade. Então, olha aí, a gente já, no meio dessa situação difícil, dessa situação tão desafiadora, já estamos encontrando pontos de muitos pontos muito positivos, não? Positivos, bons, exato. É verdade. E essas, óbvio, a escola, né? Nossas escolas, perdemos. Toda mudança, a gente vai ter ganhos e perdas. Mas perdemos o quê? Perdemos temporariamente o espaço da convivência de alunos com alunos, professores com alunos, professores e professores. Lembrem, é temporariamente, né, Michele? E isso é muito importante, porque a gente sabe da necessidade, do papel do professor, do papel dessa convivência física, né? E o importante é lembrar, é temporário, tem começo, vai ter um meio e vai acabar. Sim, certo? sim. Foi como o nosso secretário Rosselli colocou aqui ontem, né? É um momento que nós estamos vivendo agora, mas é temporário mesmo, como a Adriana já disse, a convivência escolar, a convivência das crianças, dos adolescentes, dos professores, da equipe, ela é essencial, né? Então, é uma coisa que nós estamos trabalhando, mas que vai passar e não vai demorar. Com certeza. Só que a gente também está esquecendo de outro aspecto que faz parte também de toda a vida do aluno, do professor, da escola, que também são os pais. E talvez vocês também sejam os pais de alunos que estão temporariamente longe da escola. E pais estão também muito desnorteados, estão também provavelmente bastante inseguros, muito sobrecarregados, porque, de repente, você que está aqui nos ouvindo é a professora, mas, de repente, o seu marido não é. Então, ele vai estar numa situação também de muita fragilidade, de muito mais estresse. Então, são bilhões, né, de cérebros, o meu, inclusive, da Michele, de todos nós, com a sensação de maior lentidão, de menor capacidade de foco. E é verdade. E tudo isso não é só a sensação. Provavelmente estamos começando a funcionar de uma outra forma. O cérebro gosta de coisas que são estáveis, para ele funcionar de uma maneira mais rápida, gastando menos energia. Quando muita coisa muda, ele acaba gastando muito mais energia. Então, vai fazer com que a gente se canse. Então, é importante todos vocês saberem que a sensação de cansaço não é porque vocês estão nem ficando com problema de memória, nem com Alzheimer precoce, não é nada disso. É simplesmente um efeito de toda essa contingência de que todos estamos vivendo. Então, até outro dia, assim, os pacientes que eu ainda atendo virtualmente, falando, Adriana, agora parece que eu estou com déficit de atenção, estou desatento. Então, a gente vai ficar menos atento, não a tudo, a gente vai conseguir ficar atento em menos coisas. E isso é também muito importante, porque esse desacelerar que está acontecendo, ele é muito positivo para o cérebro, porque ele traz até uma reciclagem. E nós vamos ver, com certeza, vamos ver como vai ser importante que coisas que não funcionavam antes, a gente, de repente, vai falar, não quero mais, não preciso mais disso. A gente se dá conta do que realmente é importante, né? Exatamente. E um outro aspecto que a gente também vai abordar aqui hoje na nossa conversa é que estamos inevitavelmente mais ansiosos e mais frustrados. E nós vamos falar um pouco disso. E, ok, faz parte. E nós vamos aqui trazer algumas ideias, sugestões de como que a gente pode superar tudo isso. O próximo, por favor. Bom. Eu estou vendo esse slide aqui, está escrito assim, as minhas perdas. E esse slide me vem o que você passou, né, Adriana? A Adriana teve um AVC aos 32 anos, não é isso? Uhum.
E aí, o que é isso? Conta um pouquinho para a gente dessa sua perda, disso que você passou. Conta para a gente. Olha, gente, não tive como, quando eu e a Michele começamos a conversar, como que nós íamos, o que nós íamos passar para vocês, o que a gente vai contar para vocês hoje, não teve como eu não me lembrar do momento mais difícil, talvez, da minha vida, do maior desafio que eu já passei, dessa sensação de tanto medo que eu vivi, de grande incerteza, de grande fragilidade, né, da minha vida pessoal. Para quem não me conhecia, né, porque agora já estamos aqui conectados agora, eu tive um AVC, como ela falou, com esses 32 anos, tão jovem, e que eu fiquei com várias sequelas. Eu fiquei sem poder falar, sem a capacidade de fala, de andar, de ler e escrever. Fiquei completamente com uma memória muito fragilizada. Para vocês terem uma noção, eu não lembrava para o que servia uma escova de dente. Então, não foi uma coisa simples. Mas, e outra coisa também, eu me sentia muito só, que é algo que, quando eu penso e converso agora com vocês, a gente agora está tendo uma vantagem muito importante. Nós não estamos sós. O mundo inteiro está passando pela mesma situação. E isto traz uma segurança, de um lado, um sentido de estamos juntos, que é muito importante. Na época, a gente não tinha a tecnologia dos exames que hoje tem, né, os exames de neuroimagem, não tinha também nem o Face, nem o Insta, para a gente conversar, nem essas tecnologias todas aqui que nós estamos usando aqui no SEDUC e na Escola de Educação da Secretaria. E, por isso, a importância desse tipo também de conexão, porque encontrar outros parecidos conosco também é um fator de proteção da nossa mente, das nossas emoções. Bom, mas após a minha recuperação, eu realizei algo muito importante, que eu tenho certeza que todos vocês, no fundo, vão realizar. A força que cada um tem, a força de superação, a força de poder se sentir melhor do que antes. Eu, por exemplo, eu brinco que eu me sentia mais inteira, né, me sinto hoje mais inteira, mesmo faltando pedaços. Isso é muito incrível, isto é nosso crescimento como pessoa. Pode passar o próximo, por favor? Eu brinco, né, falando dessa minha experiência tão emblemática, que não tem como eu esquecer e não lembrar, que a gente hoje está vivendo um AVC, mas é um acidente na vida do coletivo. Olha, é verdade. É um bom trocadilho. Porque o mundo, né, todos estamos vivendo a mesma coisa, como a gente aqui colocou. O nosso mundo também, essa mudança, porque quando a gente tem um acidente vascular ou um acidente na vida coletiva, a gente vai ter muitas mudanças. Por exemplo, eu estava até comentando, né, que a gente brincou, que eu não fazia compras pela internet, agora eu tenho que fazer compra de supermercado pela internet. Então, são mudanças inerentes que acontecem e que quem falou que vai ser ruim, não é? Eu era um dinossauro nisso. E hoje... Mas você já notou quanto tempo a gente economiza em não ter que ir ao mercado? Você Sim. vai no mercado, tira a compra, põe no carrinho. Tira do carrinho, põe no caixa. Tira do caixa, põe no carrinho. Tira do carrinho, põe no carro. Tira do carro, põe no chão da cozinha. É verdade. E depois para o armário. Olha o que a gente economizou. É verdade. E fora a possibilidade de a gente se contaminar, por exemplo, com o próprio vírus da Covid, sim, sim. Né? E de outros que, de repente, virão, porque a vida é assim, né? A vida tem todos esses desafios. Você sabe que eu estava lembrando de um grande filósofo já falecido italiano, Pietro Baldi, que ele falou assim, que o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta que cooperar é melhor que competir. E nós estamos justamente no começo desse salto. E tomara que nós todos experimentemos isto. Vamos mudar de slide, por favor? Bom, seria bom se a gente tivesse uma receita para tudo isso, mas não temos. De certa forma, eu acabei pensando nessas etapas aqui.
que hoje estamos vivendo essa reclusão para nos aproximarmos de nós mesmos. Vamos aproveitar isso. Isolamento para aprendermos o que nos faz falta. O medo, que faz parte da nossa, do nosso sistema de ser humano, é para lembrar que nós somos humanos. E o estresse para nos adaptarmos a novos cenários e contextos. A tecnologia está, sim, ajudando a superar desafios e a aprendizagem de que a vida é, de fato, muito valiosa. Então, nesse contexto, quando eu comentei com vocês esse episódio que eu vivi, eu quero também deixar algumas reflexões com vocês. Simples, espero que possa fazer sentido. Vamos mudar, por favor? Mais um slide? A primeira reflexão é que a nossa vida mudou. Vamos procurar aceitar, vamos acolher a nossa fragilidade com humildade. O próximo slide. A segunda reflexão. A segunda reflexão vem que quando a gente passa por algo bastante emblemático, seja ele de qual natureza for, quando a gente se desorganiza, porque todos nos desorganizamos para nos reorganizarmos, tanto emocionalmente como cognitivamente, nós, na época do meu problema de saúde, o que me restou foi cuidar do básico, que era um treino motor, que era a alimentação, o sono e remédios. Hoje, é muito importante, e é isso que eu reflito aqui com vocês, que a gente também tem que começar pelo básico. E lembrar de manter esse básico, cuidar da alimentação física e mental, se aproximar da família, de amigos que às vezes estariam longe, que agora podem estar mais perto da maneira digital, e tomar um pouco de sol, quando possível, e se exercitar se der. Não é para a gente ficar com essa coisa que às vezes tem que fazer exercício, tem que alguém recebe como é que se diz, não sei se não é e-mail, virtualmente uma aula e tem que fazer. Não tem que fazer. A gente tem que se respeitar também. E concentrar num lema que eu já falo faz bastante tempo: um dia por vez. É assim que a gente se reconstrói. A próxima slide, por favor. E neste um dia por vez, lembrarmos o quanto somos capazes de ser resilientes, de ter paciência e de focar. Vamos focar naquilo que é prioridade. Então, este próximo slide, que tem essas gavetas aí, as professoras e educadoras que estão me assistindo vão falar: ai, meu Deus, mas nós estamos mais perto disso, não é? Nesse sentido, é importante que a gente aprenda a reorganizar, a recolocar aquilo que não está cabendo mais, aquilo que não está fazendo mais sentido dentro de casa, dentro da nossa casa interna como pessoa e da nossa casa física, com as pessoas que estão envolvidas, que estão próximas, e que a gente possa exercitar a coragem, porque o novo precisa deste exercício. E coragem vem de core, de coração. Então, vamos cuidar deste processo. O próximo slide, por favor, que é a quarta reflexão que eu fiz para compartilhar com vocês. Bom, o cérebro ele é plástico. Ele é capaz de se reorganizar, de mudar, de reciclar. Então, nós já podemos contar com uma capacidade da natureza humana. Fazer o novo, nos reconectar, fazer outros caminhos, outras sinapses. Principalmente se vocês, que não têm e não tiveram uma lesão como a minha. Vocês imaginam o que a gente é capaz de fazer, o que a gente é capaz de mudar, de criar condições, de mudar rotas. Com isso, plasticidade não combina com rigidez. Vamos nos perceber se estamos ficando muito rígidos, se não queremos mudar, se não queremos abandonar aquele antigo. Isso é bastante importante. Por isso, a flexibilidade. Por isso, a gente poder rebolar com os nossos cérebros. Eu fiz um TEDx uma vez em que eu mostro isso, até convido vocês a assistirem o TEDx que está no YouTube. Agora, descobri também que a importância da gente se tornar mais reversível.
Mais um slide, por favor. Agora, e a escola, né? A gente está aqui falando do mundo, de cada um, da nossa casa interna e externa. E a escola? Bom, a escola... Está diferente, já mudou. Já mudou, é Ela verdade. já mudou, né? Segunda-feira as crianças estão aqui. Uau! Remotamente, mas aqui com a gente. Nossa, mãe. E a gente vai estar preparado, sim. Porque nós estamos... Olha que bacana o que vocês estão aqui fazendo. Eu estou achando incrível essa experiência que nós estamos vivendo. A vida se faz na experiência, a vida se faz vivendo. A vida não é aquilo que eu vou conseguir, né? A vida é o momento. E esse estudo remoto que está sendo proposto, não precisam se preocupar, vocês não vão precisar se tornar youtubers. É para se tornar youtubers? Não, mas tem alguns que estão arrasando, não viu? Acredito. Aí eu acho que eu vou pedir, aula para vocês, viu? Porque eu ainda estou pedalando. Bom, e nós vamos ser, porque somos e seremos professores mais capazes, mais fortalecidos. Vamos cultivar nossa profissão, ensinar e dar oportunidade aos alunos para eles desenvolverem as habilidades que são tão importantes para a vida do século XXI. Como tomadas de decisão embasadas, gente, na ciência. Treinar soluções criativas para os problemas e desafios que vão surgir o tempo todo. E treinar adaptabilidade, porque agora vai ser simplesmente assim. Mais um slide, por favor. Bom, e toda essa mudança vai gerar, como a gente comentou anteriormente, estresse, ansiedade e frustração, que são competências emocionais naturais, normais e desejáveis do ser humano. Para o quê? Para justamente a gente aprender a recrutar estratégias de superação. Senão, o ser humano que é bem antigo, né, se a gente pensar desde a época das cavernas, ele iria ficar dentro da caverna dele ou pertinho do mar para poder pescar o peixe com facilidade. Então, esses desafios que estão sendo impostos para a gente é justamente para que a gente se frustre e ajude recursos para superar. A ansiedade é para justamente a gente poder ir para a frente. E o estresse faz parte. O cortisol é um hormônio do nosso corpo e a gente precisa usar. Vamos só não deixar passar do sinal de alerta. Então, vamos nos cuidar e vamos cuidar uns dos outros. Bom, em toda essa mudança, desse estresse, dessa desorganização, a pandemia realmente acelerou o processo de transição. E vamos viver todos esses estados, que são importantes, e vamos ficar mais atentos às nossas emoções, que já era preconizado. Eu estava aqui lembrando e comentando com você, né, Michele, o quanto eu estive aqui, não com todos vocês, mas estive aqui num momento de videoconferência, falando da importância das habilidades e competências socioemocionais. Vamos mudar o slide, por favor? E olha só que oportunidade que nós estamos tendo e vendo como é importante realmente o treino dessas competências, não é? Das emocionais e, obviamente, as cognitivas, porque, na verdade, o cérebro não separa. A gente que separou e Sim. Perdemos tempo na vida, não é? Mas esse slide fala, então, das famosas competências, que são o autoconhecimento, a percepção social, a tomada de decisão responsável, a percepção social, a habilidade de relacionamento, porque tudo isso, gente, vai treinar o que a gente precisa para hoje e para amanhã, que é a flexibilidade, que é a perseverança, que é a empatia, propósito, senso de propósito, poder refletir, treinar a refletir. A criançada vai ter que pedalar, porque é disso que se trata hoje a educação de modo geral. E eu... Então, eu tinha separado uma coisa aqui para vocês. Bom, e acho que é importante. Você tem alguma consideração que você acha que acrescentaria mais alguma competência, mais alguma habilidade? O que você acha? Eu acredito que assim, essa habilidade de relacionamento, ela acaba sendo mais desenvolvida, né, em nós, porque muda a maneira de se relacionar. Então, hoje nós chegamos aqui para gravar, nós não nos víamos há algum tempo, e a gente não consegue nem se cumprimentar direito, né? A gente não pode. E agora, a hora que acabar, a gente pode se abraçar? Não, não pode. Então, algumas coisinhas assim deixam a gente
na dúvida, né? Como que eu vou me relacionar, né? É verdade. Então, é um desafio. Um super desafio. E sempre lembrando, né, que num momento de maior estresse como que a gente está vivendo, eu não posso deixar aqui de refalar que nós podemos realmente nos cuidar. Aquela frase parece boba, mas muito verdadeira, de quando a gente viaja no avião, que a gente não está viajando, que precisamos colocar primeiro, no caso de despressurização, precisamos colocar a máscara primeiro em nós mesmos. Sim, precisamos colocar em nós mesmos primeiros para depois ajudarem os outros. E óbvio que isso não é egoísmo, isto é cuidado com a própria vida, isso é ser também generoso e gentil com a gente mesmo, porque a gente não dá o que a gente não tem. Então, vamos aproveitar que o tempo parece que está maior. O tempo não parece que aumentou? Olha, alguns sim. Depende um pouco do nosso dia, né? E eu acredito que esses dias agora de replanejamento para os professores, para os profissionais, estão um pouco curtos, né? Porque assim, Adriana, tem muita gente realmente com grandes dificuldades de lidar com as atividades diárias e lidar com o próprio emocional e com as obrigações. Então, por exemplo, ontem mesmo na nossa videoconferência, uma professora falou, eu tenho 2 filhos, eu tenho que fazer o home office, eu tenho que cuidar da casa, como é que eu lido com isso? E assim, até emendando aqui, nós vamos entrar aqui nesse momento de interação, Adriana, e chegaram centenas de questões, centenas de perguntas, e a maioria questiona assim, Adriana, como controlar o alto grau de ansiedade, de frustração, nesse momento de distanciamento social? Porque controlar a ansiedade e a frustração no normal, desculpa, não sei se eu usei a palavra correta, mas sem o distanciamento já é difícil. Nesse momento de distanciamento social, tendo que gerir novas obrigações, uma nova realidade, como lidar com isso? Ajuda a gente. Ótima pergunta. Bom, primeiro, que tem a ver até um pouco com o que a gente conversou agora há pouco tempo, é que nós possamos abaixar a nossa expectativa. Quando a gente fala de frustração, para minimizar as frustrações, é abaixar a régua da expectativa. Então, temos que mudar. Não podemos mais querer ser tanto como éramos ou fazermos aquilo que fazíamos. Nós precisamos tentar dar mais conta daquilo que é básico, como eu falei em uma das minhas reflexões. E o básico, tentar não se chicotear, porque principalmente nós, as mulheres, várias de modo geral, mas obviamente alguns homens também, a gente tem essa mania de falar, meu Deus, eu não dei conta disso, eu não consegui aquilo, e como é que vai ser? Gente, olha que oportunidade. Não, o momento é da gente focar no presente. E uma estratégia que é muito importante, que está sendo muito usada, porque é cientificamente comprovada, e é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade também para ver tudo que a ciência de fato comprova, porque assim diminui aquele zoom, porque fica um tal de WhatsApp para cá, WhatsApp, um monte de gente passando videozinho, passando. Não, vamos dar uma parada nisso, porque isso também traz muito estresse e traz mais ansiedade. Mas quando a gente coloca, eu ia dar essa sugestão para vocês, que é comprovada cientificamente, é a atenção plena, essa técnica da gente prestar atenção na nossa respiração. Vão ter pessoas com mais facilidade, pessoas que já tiveram isso fizeram exercícios dessa natureza antes, mas se você não fez, não tem problema. Separe alguns momentos do seu dia, que pode ser pequenos, pode ser 5 minutos, Michele, de você prestar atenção na sua respiração. Coloca a mão no seu abdômen e veja como o ar entra e sai. Isso é como se fosse um reciclar, não só do seu cérebro, mas do seu corpo. E isso tira você daquele estado de inconsciência que a gente entra, de aceleração da ansiedade. Então, é uma estratégia muito boa. Ou seja, mudar a nossa régua, né? Exigir menos de nós, né? Olha que dica bacana. Tem tanta gente aqui perguntando como lidar nesse momento, né? E aqui também a maioria das questões acabam retornando para esse tema, né? Como trabalhar a saúde emocional nesse momento? Dicas, sabe, do dia a dia. Então, muito importante, a gente comentou, né? Fazer uma rotina. Façam a rotina, escrevam a rotina, porque às vezes a gente vai falar assim, eu vou pensar que eu vou acordar cedo, vou fazer o café, vou
quem tem filhos, ajeitar filhos, tarará, e de repente a gente não escreve. Não, escreva, vocês vão ver por quê. Porque a nossa memória, ela vai estar mais afetada. Como eu falei, quando tem muita mudança, o cérebro funciona de um outro jeito, ele gasta muito mais energia. Nós vamos ficar mais cansados. E não é por causa disso que vocês estão com algum problema de saúde. Vamos respeitar, entender o cansaço e poder prover algo que possa nos trazer um novo equilíbrio. Então, esta dica de faça rotina, cuide dessa ordem do que você vai fazer, a cada dia, no final do dia, veja o que deu para fazer, o que não deu. Isso é rapidinho que dá para fazer. Uma outra dica é que você possa, então, se concentrar também em você, que foi uma das coisas que a gente conversou aqui. Poder ter tempos para você cuidar de respirar. Pensar em, de repente, fazer algum exercício, se for possível, como eu comentei. E alimentar-se bem. E alimentar não é só comida, é também o que você vai ver, o que você vai aprender, o que você vai buscar de informação. Então, procure selecionar. Não queira ver qualquer coisa que chegue para você. Aprenda. Se a gente não fazia isso antes, vamos aprender. Não vamos engolir, né, literalmente, qualquer coisa. É um momento da gente selecionar aquilo que de fato importa, porque muita informação também estressa, e isso a gente não vai dar conta. Então, selecione, mas se nutra também de diversão. Procure rir, procure, de repente, assistir um vídeo, um filme, uma brincadeira, fazer um jogo com o seu filho que está em casa, com o marido, ou com outros que estiverem na sua casa. Jogue. Olha, tem tantos jogos que eu mesmo fui resgatar. Batalha naval. Batalha naval. Stop. Olha. Brinquei com as minhas filhas. Olha que delícia. Então, e é impressionante como a nossa criatividade, que tem uma circuitaria já no cérebro, não é assim, tem gente que fala, eu não sou criativo. Não existe isso. Se você tem um cérebro, seu cérebro tem potencial para ser criativo. Só que a gente precisa treinar, nós precisamos dar a oportunidade, precisamos buscar que isso aconteça. Não estou dizendo que é fácil. Para mim não é fácil, para a Michele, como ela comentou aqui, não é fácil, mas é possível. E cada um vai encontrar o seu caminho. Sabe, Adriana, uma coisa que é bacana a gente entender, isso que você falou da régua, né, do diminuir as nossas expectativas, eu acho realmente que é essencial. Não é fácil, né? Não tem uma bula, não tem um manual, não tem uma regra. Aqui a gente tem inúmeros questionamentos dessa dificuldade que a gente sente nesse momento, diante de todos os desafios de lidar com as tecnologias. Eu estou aqui com um tablet, com os 2 celulares na mão, para poder dar conta desse momento. Eu tenho que olhar numa câmera, olhar na outra, prestar atenção aqui e ali. É o que a gente tem que fazer lá na nossa casa, junto com os nossos filhos. Ontem, numa das videoconferências, que eu estava de casa transmitindo, minha filha passou atrás, assim, né? E aí o doutor Haroldo comentou, eu vi uma menina. Então, é muito difícil controlar esse momento, as crianças, né? Fica aí quietinha no quarto que a mamãe vai trabalhar. E aí, o que eu faço enquanto mãe, enquanto pai, né? Enquanto responsável daquela criança que precisa da atenção, principalmente os menorzinhos, né? É mais difícil falar para uma criança de 2 aninhos, fica quietinha aí que a mamãe já vem. Por isso, né, Michele, que a nossa régua vai precisar diminuir. Porque se antes a gente tinha um esquema para deixar as crianças, se elas iam para as escolas, e a gente tinha mais tempo de fazer as coisas, de nos organizar, agora não temos. Mas temos outras oportunidades também de poder ser mais bons pais, que isso também é muito importante. A gente não é um bom profissional se a gente também não é uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe. Então, essas situações que podem ser, às vezes, da sensação de caos, né, por isso que a gente até trouxe a ideia do meu AVC, que foi uma situação de caos mesmo, mas as coisas vão se organizando se a gente dá prioridade. Então, priorizem o que vocês precisam fazer. Por isso a importância dessa rotina, desse registro dessa rotina. Por isso a importância de vocês se atentarem a esta casa interna e esta casa que vocês têm, de
da alimentação, das informações que circulam, de fazer atividades do dia que sejam simplesmente de relaxamento, de brincadeira, de jogos, que possa também ter coisas para realmente também, porque a diversão, quando o cérebro ri, quer dizer, e quando ele exercita o otimismo, a gente acaba potencializando as nossas competências. Então, essas angústias todas, elas vão surgir e a gente vai dando conta delas, respirando e falando para a gente mesmo que isso vai dar certo, confio em vocês, eu confio em vocês, eu confio na Michele, porque a Michele é danada. Gente, obrigada, o que essa, eu confio olha, em você também. Mas, às vezes, a gente vai falar assim, meu Deus, eu não vou dar conta. É normal a gente achar que não vai dar conta. A gente nunca viveu isso. Mas, lembrem, todos nós estamos passando pelas mesmas situações e vamos nos ajudar e vamos ter formas, cada um vai descobrir também as suas formas novas de se trabalhar, de poder ajustar estas mudanças, de poder fazer uma nova rotina com mais tranquilidade, com menos esforço, aquela rotina que a gente até tinha antes, apesar de a gente não vai ser como era antes, mas a gente pode ser melhor. É isso. Esse tema eu acabei de receber aqui por WhatsApp, como eu disse, são vários momentos de uma colega da Cláudia, a professora Cláudia, ela diz assim, poxa, que tema bacana que vocês estão tratando. Tão importante quanto o acolhimento do aluno é tratar o profissional na linha de frente das escolas. Esse olhar deve realmente ser multiplicado pela gestão. Esse trato humano prepara um bom profissional para cuidar das nossas mentes brilhantes. Né? Ai, que bonito. E assim, o que eu percebo, Adriana, que é realmente um tema importante, e aí eu queria deixar aqui para vocês, não esgota aqui não, tem muitas questões aqui de como acolher os alunos do ensino médio, do terceiro ano, que vão entrar agora, às vezes para prestar vestibular, para ir para o mundo do trabalho. Então, a gente vai dar continuidade a uma série de videoconferências, através do projeto Acolhimento, que foi divulgado ontem, e aí nós vamos passar para vocês, nós vamos continuar com esse trabalho, né? E a Adriana vai voltar, né, Adriana? Está sabendo agora que vai voltar para a gente continuar esse tema, né? Se você quiser fazer as considerações finais e fazer aquilo lá. Lógico, esse é um momento, a gente sempre deixa o momento especial para o final, não é? Mas é isso aí, como a Michele falou, também vocês vão provendo outras informações, a gente não precisa digerir tudo num momento só, a gente pode ir aos pouquinhos, e tem várias opções também da gente procurar outras, vamos dizer, como se trabalhar. Eu não sei, talvez eu não possa aqui dar sugestões, né, de que locais vocês podem procurar para fazer esse trabalho mais pessoal, de maior formação, de tirar mais dúvidas, porque, óbvio, a gente não vai tirar todas as dúvidas, imagina, aqui hoje, nesse nosso bate-papo, talvez não consigamos sanar tudo, mas tem outras formas da gente conseguir também ter outras informações, ter outros acolhimentos que façam sentido para a gente. Porque eu acho que a grande mensagem que a gente está tendo dessa vida é que aprender não é num momento e acaba. A vida é aprendizagem. Este é o nosso, acho que, grande legado. E eu queria agora falar com vocês, passar o próximo slide, por favor, que possamos, então, abraçar essa nossa fragilidade, né, aceitar tudo isso e que a gente possa se dar conta de que este abraço é também um abraço novo. E, sobretudo, que eu gostei aqui de ter pensado, que a gente possa abraçar este nosso novo normal. Viveremos um novo normal. Então, agora eu convido cada um de vocês a abraçarem o bem preciosíssimo que vocês têm, que são vocês mesmos. Vamos fazer esse gesto? Assim. Não é para virar o olho. E, por favor, vamos lá, faz aí, em casa mesmo. Isso, não é. Não é. Olha que sensação gostosa. Fechem os olhos. Não é. Isso também é ciência. A gente não está tudo aqui, é tudo muito bem pensado. Este abraço que a gente precisa se dar é merecido. A gente precisa se cuidar, se desculpar, se flexibilizar,
E, como a Michele também reforçou do que eu falei, vamos mudar as nossas réguas, né, para que a gente possa fazer de novo o novo. Ai, deixa eu me abraçar mais um pouquinho. Nossa, fazia tempo que não me abraçava. Obrigada, Adriana, muito obrigada mesmo. A gente queria ter mais tempo para poder abordar algumas questões, né, algumas outras tantas questões, né? Mas ela já disse que volta e a gente vai dar continuidade a esse tema que é tão importante, que faz tão bem para nós e que é essencial, né, para nos tornarmos melhores seres humanos, melhores pais, melhores profissionais, né? Com certeza. O nosso muito obrigada, Adriana, de verdade. Eu agradeço a você, agradeço a toda a secretaria, a todos vocês que estão aí em casa. O meu obrigada por poder estar com vocês de alguma forma. E aí, assim, Adriana, emendando aqui a nossa fala, emendando aqui, dando continuidade a esse tema, porque tem a ver com o nosso tema, esse tempo de isolamento, a falta do abraço, do afeto, com pessoas que nós estávamos tão acostumados a chegar, a abraçar. Os meninos batiam a mão assim com força, né? Agora eles nem estão batendo mais. E aí, a gente vai deixar para vocês agora, dando continuidade, o Giba Alves, do grupo musical Barbatuques. Ele entende profundamente sobre as questões de corpo e do toque. Desde 1995 ele vem desenvolvendo esse tipo de trabalho, né? Como produzir música utilizando o nosso instrumento, o nosso próprio corpo. Então, acho que ajuda um pouquinho, né? Muito, olha que bem bacana. Bem a calhar, né? Sim, a gente fez encaixar direitinho, porque tem a ver, tem relação. E aí a gente passa, então, para o Giba, para dar continuidade e finalizar aí essa parte tão importante, que é cuidar de nós mesmos, o autocuidado. E aí, gente, vamos abaixar nossa régua, não é isso? Ai, obrigada pela dica. Obrigada, gente. E até mais. Até a próxima.